Olá, boa noite para quem está entrando aí na nossa sala, boa noite. Olha quem tá aí já de pronto aí já na telinha aí, o filho do homem, o filho do convidado já está online conosco aí. Tudo bom, Alex? Boa noite, cara. Vamos esperar que o nosso convidado entrar aqui. Eu vou fazer um monitoramento, gente, que quero ver se eu consigo transmitir também pelo Facebook. Pessoal do Facebook, manda um oi pra mim aí. Vocês estão conseguindo ver e ouvir a gente? Como é que tá? No Facebook, já estamos com 5 pessoas online. Wellington Leal, boa noite, meu amigo. Boa noite. Pessoal, eu tô tentando fazer no Instagram e tô tentando fazer no Facebook simultâneo, tá? No Facebook o nosso amigo já aparece para quem tá lá no Facebook, o nosso amigo Alexander, o diretor da Omega Pet. E pro pessoal do Instagram aqui, ele acaba de entrar, isso aí, bora lá, gente. Vou convidar ele aqui, deixa eu ver, tô convidando, já aceita pra gente. Alexander, você já está aparecendo pro pessoal lá do Facebook, meu amigo. Boa noite, boa noite. Agora, pessoal, deixa eu ver aqui só, gente. O pessoal do Instagram agora vê o nosso amigo lá. Boa noite! Boa noite. Deixa eu só arrumar aqui que eu tô com um tablet e com um celular aqui. Deixa eu só posicionado. A gente e as tecnologias, né? Vamos ter que se Cara, virar aqui. tô gostando mais dessa imagem do Face. Esse aqui eu não tô muito legal, não. Aquele mais chato, né? Mas vamos lá. Não, normal, Boa, perfeccionista. boa noite a todos, primeiramente, né? Bem-vindo, Agradeço, cara, bem-vindo. agradeço inicialmente a Deus, né, por essa oportunidade. Sem ele a gente não pode nada, né? Às vezes a gente É isso acha que aí. pode alguma coisa, mas sem Deus a gente não consegue nada. Mas vamos lá. Olá, pessoal. Então vamos lá começar nossa live. Pelo que eu vi, já tá dando certo. Pessoal do Facebook, estamos com um assunto super bacana para conversar e agora o pessoal do Instagram também. Para quem está online no Instagram, a Lúcia Aranha, o Wellington, Janaína, o Camilo, deixa eu ver quem mais. Boa noite, gente. Vocês vão dando oi, a gente vai falando. Do Facebook, a Lê, do Sanoski, Flavinha, Bill. É isso aí, gente. Bora lá começar. Alex, muito obrigado de antemão pela oportunidade de estar batendo esse papo. Deixa eu ver. Eu acho que o teu Facebook está puxando o áudio. Você consegue baixar um pouquinho? Só um minuto. Gabi Medeiros, do Facebook. Olá, pessoal. Boa noite, pessoal do Facebook. Melhorou? Aê, show de bola. Tá. Que daí o pessoal começa a ouvir a gente lá pelo Facebook. Deixa eu puxar aqui um pouquinho aqui o áudio, que acho que agora vai dar para ouvir. Isso. Aqui fechou. Pessoal do Facebook ouvindo direito? Pessoal do Instagram ouvindo direito? Manda um joinha pra gente. Pessoal do Face também. Mara, boa noite. Voltando. Alex, obrigado mesmo por esse bate-papo. Eu acho que vai trazer algo de alguma maneira, alguma inspiração para alguém. Conversei com você um pouquinho antes. Você falou, cara, tem um monte de história para contar. E a ideia das minhas lives é essa: levar um pouquinho da história de cada um e de alguma maneira poder inspirar e levar uma energia positiva, uma energia legal. E hoje, seu Alexander, passa um pouquinho para nós o seu currículo, meu amigo. Diretor da Omega Pet, o que mais, velho? Nossa, quando você fala assim, eu me sinto até importante, hein? Diretor, né? Imagina. Mas vamos lá. Primeiramente, boa noite, né, novamente a todos, né? Eu que agradeço essa oportunidade de estar falando um pouquinho, né, da minha história, da história da Ômega, né? Como que surgiu a Ômega, né? Então vamos lá. Você perguntou sobre o meu currículo. Cara, Isso, mano. essa pergunta é bem interessante, né? As pessoas às vezes veem hoje a imagem da nossa empresa e não tem noção do que eu fiz antes de começar, né, esse empreendimento aí dentro da área pet. Cara, eu já fiz um monte de coisa nessa vida. Eu já fui motorista de caminhão, já puxei tora no meio do mato há uns anos atrás, enfim.
E por último, antes de ser, eu costumo dizer o seguinte, né? Hoje eu estou empresário. Pode ser que amanhã não esteja mais, né? Se Deus assim não permitir, né? Então, hoje eu estou empresário, mas eu já fui cabeleireiro. Tô vendo que você tem esse topetão, né? Me fazendo inveja, né? Oxi! Então, Cabeleireiro! antes Ê, mundão! antes de eu entrar nessa empreitada aí, né? Eu fui quase que 15 anos cabeleireiro, né? Uhum. Especialista em mega hair, especialista em transformações em loiros, dava cursos, né? Também fazia cursos de colorimetria. Enfim, foi uma coisa que eu curti muito fazer durante a minha vida. Tanto é que fiz durante Uhum. 15 anos eu trabalhei com isso. Isso foi algo que veio dos meus pais, né? O meu pai era cabeleireiro também, então foi algo que eu herdei dele, né? Da família. E é isso aí, Uhum. rapaz. Não tenho nenhuma formação assim. Tentei, né? Por fazer vestibulares e tal, mas eu acabei não passando. Não tenho nenhuma formação em engenharia, enfim. A minha profissão, mas eu costumo dizer que eu sempre fui cabeleireiro. Essa foi a profissão que eu tive durante a maior parte da minha vida, foi isso, né? Eu acho que eu entendi a tua sintonia com os groomers agora, velho. Aí, ó, viu só? Ó, a Lúcia Aranha É, falou assim: estou na fila, ele é especialista em louro, não acredito. verdade. De vez em quando eu até posto algumas coisas ali que a gente faz. As Uhum. amigas pedem pra gente fazer. Eu tô te devendo essa mesmo, Lúcia. Verdade. Temos que marcar um dia aí eu fazer, te deixar uma loira platinada aí. Pessoal que tá no Instagram ou que tá no Facebook, compartilha, manda um aviãozinho para quem tá no Instagram aí, para alguém, ajuda a gente aí a contar essa história bem bacana aí do pessoal da Omega Pet. E o pessoal que também tá no Facebook, manda coraçãozinho aí, marca alguém, compartilha, porque vai ser bem bacana. O Gabriel Brito falando, adoro os equipamentos. Então bora lá, né, Legal. cara? Quero dar uma sabatinada em ti, né? Então Vamos já lá. foi caminhoneiro, já colocou a mão no pesado mesmo, já trabalhou. E me conte, da onde veio essa vibe de trabalhar com máquinas de secar? Conta aí pra gente. Cara, Foi seu vocês. primeiro produto? Não foi? Então, na verdade, quando eu tinha salão de cabeleireiro, eu tinha um salão ali no centro de Curitiba, próximo ali a Visconde de Guarapuava, na Francisco Torres. E, passado algum tempo com o salão ali, nós tínhamos um cão, né? Temos até hoje, né, a nossa anciã, a Liza, uma Cocker, né? Inclusive, ela é uma das nossas garotas propaganda aí se o pessoal Cocker, amo Cocker. se vê o nosso catálogo lá, é, ela ainda está viva conosco, já está com 14 aninhos, mas está ali firme e forte. Uhum, E eu era cliente de um pet shopping, que era de esquina ali onde eu tinha um salão. Passado algum tempo, houve-se um convite que a gente soube que esse pessoal estava vendendo esse pet shop. E o meu irmão estava começando, né, dentro dessa era pet. Como a grande maioria das pessoas hoje que começam, né, o meu irmão começou na garagem do meu pai, inventou de montar um banho-tosa, isso há 15 anos, acho eu. 14, 15 anos atrás, ele inventou uhum, com um pet shopping, né? E eu lembrei dele na ocasião. Eu falei, o que você acha de você comprar? Não está interessado em comprar esse pet shopping? Eu tenho um salão aqui, não tenho muito interesse nessa área, mas estou uhum. sabendo que está à venda, enfim. Ele falou, não, vamos comprar nós dois juntos. Eu sozinho não tenho condições, e de repente a gente une as forças, vamos comprar esse pet shopping. Eu falei, será, cara? E a minha esposa sempre foi cachorreira, eu também, sempre gostamos de cães, né? Resumindo a história, a minha esposa e a minha cunhada caíram de paraquedas dentro de um pet shop, sem saber nada. A Angelina, né? Para quem não sabe, é minha esposa, né? Mas ela caiu de paraquedas. Tá aí. É, A eu, chefa, né? Ela é a verdadeira chefa, né? isso. Acabou, e é ela que manda, né? Sempre assim, né? O pessoal sempre fala que é a mulher que manda, né? Mas vamos lá. Daí, resumindo, passado algum tempo, uns meses, né, para falar a verdade, nós inventamos de comprar uma distribuidora de produtos para pet shop. Tá? Uhum, Aí que eu comecei a interagir mais dentro dessa área. E o que acontecia naquele período? Nós tínhamos vendedores, né, que faziam visitas nos pets, ofereciam, não vou citar nomes agora, mas outras uhum, marcas de equipamentos. E no aham, período eu observava o seguinte: existia muita deslealdade com o representante. Por quê? Imagine você há 12 anos atrás, 10 anos atrás, a internet já tinha, todo mundo já tinha acesso à internet, né? Então você simplesmente ia lá no Google, procurava máquina de secar, um exemplo, né? E uhum, acabava chegando até a fábrica. Só que a fábrica não nos repassava essa comissão, entendeu?
E a gente ficava chateado, né, com essa deslealdade, né, da concorrência, né? Hoje nós somos concorrentes, né? Mas na época nós éramos representantes das marcas. E chegou um belo dia que eu falei, quer saber? Eu vou começar a desenvolver alguns equipamentos. E o primeiro equipamento que me chamou a atenção foi as secadoras. Porque nós tínhamos pets e eu via a necessidade e o quanto era útil ter uma secadora dentro do pet shop, né? Por mais que a grande maioria das pessoas pensem em último equipamento, né, dentro do banho e tosa, eu já tinha noção, por mais que não era da área, era um cabeleireiro, né? Tinha um pet shopping, mas eu via a necessidade de ter, né? O quanto era benéfico tanto para o cãozinho, para o pet, né? Quanto para o tosador, né? Para quem está manuseando ali, né? A facilidade que trazia isso. E ali a gente começou a tentar desenvolver um projeto. Ali que a gente começou. Não sei se você quer que eu estenda mais nessa linha aí. Não, ou você quer... vai continuando, pessoal. Se tiver pergunta, vai mandando. Se começar a falar... Ó, é a primeira vez que um geminiano está ouvindo. Você não está entendendo. Eu sou geminiano. Eu também. Sou geminiano. Daí, então, eu vou ter que ficar esperando. Então vamos lá. Aí, o que aconteceu? Nós tínhamos essa distribuidora, onde nós fazíamos assistência técnica de diversas marcas. Então, eu tinha um técnico ali dentro. E eu tinha os tosadores, que prestavam serviço para nós dentro do banho e tosa. O que eu fiz? Cheguei até eles e falei. Primeiro, cheguei para o técnico. Cara, o que você acha desse equipamento aqui? O que você mudaria nele? Qual que é o ponto fraco desse equipamento? Comecei a estudar antes, né? Os equipamentos, como nós representávamos várias marcas, então a gente conhecia cada projeto, né? E eu comecei a entender melhor esses projetos. Cheguei para o nosso tosador, falei, cara, o que você acha desse equipamento? Né? Ele falou, olha, eu gosto, porém tem algumas, vamos dizer assim, falhas, né, operacionais, dificuldades, né, no processo de secagem. Falei, ó, legal. Partindo disso, eu tive uma ideia de como desenvolver o nosso projeto. E não apenas fazer mais uma máquina de secar, né? Falei, eu quero fazer algo que seja diferente, algo que realmente o pessoal olhe e enxergue algo diferente naquilo ali. Não apenas mais um equipamento no mercado, né? Não desmerecendo, né? Jamais. Acho que todos os equipamentos que existem hoje no mercado cumprem aquilo que propõem fazer, que são secar os cães. Porém, a gente procurou fazer algo que não fugisse um pouco do convencional, né? Eu poderia, digamos assim, equiparar carro, né? Os carros têm uma função que é levar a gente para algum lugar. Alguns com mais tecnologia, outros com menos. Mas tem uma serventia e define ao seu público. Perfeito, né? essa tua comparação. Eu até brinco assim, né? Quando a gente fala nesse quesito. Hoje nós temos um equipamento, nós oferecemos um equipamento que anda, vamos lá, igual a um Golf, né, GTI, ou um Jetta, né, vamos lá, vamos pegar um carro mais moderno. Eu sou da época do Golf ainda, né? Mas vamos lá, um Jetta, e consumindo igual um Upzinho, 1000. Então, ele anda na velocidade de um Jetta, porém o consumo dele é igual um Golf, se compara, igual um Up, né? Igual o Up. Então, a intenção aí disso foi realmente você conseguiu, digamos assim, rastrear digamos assim, não diria uma ineficiência, mas uma necessidade particular para poder desenvolver o teu projeto. Exatamente, para fornecer algo diferente, algo inovador, algo que as pessoas olhassem e falassem, poxa, isso aqui é legal por isso, 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 isso. E até hoje as pessoas ainda não se atentam, né, a esses pontos, né, que existem diferentes de um equipamento para o outro, né? É óbvio que nem eu gosto muito de usar preto, né, para disfarçar a gordurinha. Tem gente que gosta de usar branco, tem gente que gosta de usar camisa. Eu acho que né, a gente está hoje num mundo que é assim, né? Todo mundo tem livre-arbítrio, né, de escolher, fazer as suas escolhas, né? Então, mas a gente procurou mostrar algo diferente para o mercado pet. Isso, bora lá. Então, gente, olha o primeiro segredo. O cara foi estudar diria não os concorrentes, mas o que tinha no mercado. Entender o que o mercado, entender a necessidade e, em cima disso, entendendo essa necessidade, construir seu próprio projeto. Então, isso eu acho que é o primeiro insight,
Aí que a gente consegue falar da primeira fase dos 15 minutos já, meu amigo, É mesmo? de live. Cara, se você Mas deixar aqui, essa 1 horinha vai ser pouco. bora lá, Vamos bora lá, lá. vamos lá. Ó, Flavinha Bill tá lá no Instagram falando: Amo minha Saara, maravilhosa, me ajuda já há 4 anos. Você Né? O vê, pessoal do Instagram também, se quiser falar alguma coisa, manda bala aí que a gente vai falando pro Alex. eu me sinto assim como se fosse na época de salão, né? A gente, como cabeleireiro, após o término de um trabalho, a gente vende uma ideia para a nossa cliente e é óbvio que a gente precisa do dinheiro. Mas nada mais gratificante do que você ver o sorriso da nossa cliente a hora que você virava ela e eu mostrava a Hum. transformação para ela. E isso que ela acabou de falar, eu amo o meu equipamento, para mim é a mesma coisa. Você Uhum. entendeu? Você É ver a show de bola. satisfação do cliente, né? A gente está não só vendendo um produto, a gente está vendendo algo que está mudando o dia a dia das pessoas, né? Está É isso aí. somando. Tá? Esse é o legal de tudo. Né? Esse é o É, diferencial. A eu proposta costumo nossa é dizer exatamente isso, né? que é bem isso. Eu costumo dizer que uma empresa com propósito, ela é uma empresa que tem uma tendência a crescer muito, assim como as pessoas com seus propósitos, né? Quando você tem definido que você vai fazer algo para ajudar alguém de uma certa maneira com os seus recursos, eu acho que essa é a maior gratificação, né? Entender o que você faz nesse mundo. Sim, Então, sim. falei muito para você isso, né? É um marketing um pouco diferente, o que eu gosto de trabalhar. Eu imagino que os groomers, né, que os tosadores, têm essa mesma sensação quando entregam para o cliente, né, um pet com uma tosa de acordo com aquilo que o cliente imaginou, ou às vezes até tem aquele cliente que chega, não, faz aí, dá o teu nome. Tinha muitas clientes que Uhum. chegavam para mim e falavam, não, eu confio no teu trabalho, fui muito bem indicado, faz aí. Aí ela Uhum. vira e É fala, isso não, aí. é isso aí. Eu imagino que vocês é a Essa é a mesma satisfação. satisfação. Isso é melhor. Isso Satisfação. não, ó, cara, eu chego a me arrepiar quando eu falo isso. Porque isso não tem Uhum. preço, não tem, sabe? É uma coisa assim bem bacana, né, de você. Você não está Ó, vendendo algo, você está dando algo para aquela pessoa. É óbvio que você precisa ter uma remuneração em troca, né? sim. A gente vive A num gente, mundo eu que. costumo dizer que nesse plano a gente, infelizmente, precisa do dinheiro, né? Nesse plano. Sim, sim. Mas quando você tem acima do dinheiro, o teu trabalho conseguiu trazer algo legal para a vida de uma pessoa, é algo incrível, cara. Não tem dinheiro que pague, né? Sim, Tipo, a sim. gente fala, não há dinheiro que pague, mas infelizmente nesse plano a gente precisa de grana para poder pagar as contas e até para poder viver melhor. Olha que legal. A Adjimoran, aqui no Instagram, perdão se eu não estou conseguindo pronunciar seu nome, tá? Ela fala: Estou abrindo meu pet spa na Irlanda e quero conseguir trazer umas aqui para o meu negócio. Ó, meu amigo, lá na Olha só, Irlanda. viu? Bacana, vamos levar. A Bora aí. Vanessa Rende aqui no Facebook fala: Quero muito comprar uma. Aí, Evan, depois a gente conversa lá, conversa com o Alex aqui. Tem campanha, né, cara? Tem campanha. Tem, depois eu vou Mas, falar, depois eu vou falar. ó, a Lúcia Aranha. Lúcia, beijo pra você, cara. Que saudade de você. Ela fala assim: Eu amo minha Omega Pet. Pedro Patas também fala: A satisfação do cliente é tudo, realmente. Muito gratificante. É isso aí, gente. Bora continuar aqui que deixa eu falar pra vocês. Vocês sabem que eu faço minhas anotaçãozinhas, né? Olha o tanto de coisa que eu tenho que perguntar. Então vamos ver se a gente agiliza, que estamos com 18 Vamos minutos. lá, vamos lá, vamos lá. Bora lá. Cara, eu quero fazer uma pergunta um tanto delicada, que, assim, a ideia, eu reforço, a ideia das minhas lives tem sido trazer energia positiva, de alguma maneira. Para aquela pessoa que está falando, cara, eu tô numa dificuldade, por exemplo, agora veio pandemia, né? Todo mundo falava assim, cara, vou quebrar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Primeira semana, todo mundo desesperado, e depois você vê que o nosso setor, a gente não pode ser ingrato e somente agradecer a Deus, Com certeza. porque o nosso setor é um setor maravilhoso. E a gente hoje está conseguindo fazer muito mais do que a gente fazia há 15 anos atrás. E, volto a dizer, vou abordar um tema. Como foi para a empresa, como foi para o Alexander, como foi para a sua equipe essa crise? Também bateu medo, cara, assim como para todo mundo? Como foi para vocês essa pandemia? Tá. Vamos voltar lá atrás, né? Em finalzinho de março, comecinho de abril, né? Isso. Quando parou tudo, né? Teve aquela parada geral. A gente ficou 15 dias, exatamente 15 dias, demos férias coletivas para os funcionários. E eu me recordo de uma coisa que ficou gravada
a minha filha, né? A gente, para quem não sabe, nós somos uma empresa bem familiar aqui, né? E minha filha é meu braço direito, minha esposa é meu braço esquerdo, e as duas juntas, né, a gente faz uma equipe bacana aqui. Tem outras pessoas, né? Não desmerecendo, né? Mas, enfim, ela chegou para mim e falou assim, pai, e agora? O que a gente vai fazer? Parou tudo, sabe? Assim, simplesmente vendas já engatilhadas, clientes que no outro dia iam depositar, passar cartão, distribuidores fazendo pedido já com venda pronta, né? Programada já, né? Pedidos programados. De repente parou tudo. E agora? O que a gente faz? Eu peguei e falei para elas assim, calma, a gente está num momento delicado, porém a gente não pode se precipitar, como você mesmo acabou de falar. O nosso segmento, graças a Deus, foi um dos segmentos que eu acredito que menos sentiu a pandemia. E se sentiu, eu vejo, assim, é óbvio que infelizmente, teve pets que acabaram fechando as portas, né? Mas se a gente analisar num contexto geral, a grande maioria se deu muito bem nesse período aí. Por quê? Aumentou muito a demanda, né? E eu comentei exatamente isso. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. E esse é o momento de se reinventar caso haja essa necessidade, né? A gente está aqui para isso. Como eu estava conversando contigo, eu já fali 3 vezes. Eu já mudei de negócio 3 vezes, tá? Olha isso. Então, assim, se eu for contar minha história, desde o início é longa, tá? Mas, enfim, e a gente foi esperando, né? Primeiramente, a gente tem que deixar Deus agir. Às vezes a gente atrapalha muito, eu sempre falo isso. Durante a minha vida toda, eu sempre quis tocar os meus negócios pela minha vontade própria e não pela vontade de Deus. Eu acho que esse é o primeiro ponto para você conseguir dar certo na vida. É você entregar o seu dia, entregar a sua vida a Deus e deixar que Ele faça a coisa, não querer atrapalhar. Esse é o grande problema do ser humano. Principalmente o homem, né? O homem bate no peito e fala, não, deixa comigo que eu vou resolver isso. Boa noite, Luane. Bem-vinda. Luane chegou aí, velho. Boa noite, Luane, tudo bem? E eu demorei para entender isso. Eu já vou fazer, o ano que vem, vou fazer 50 anos. Tá? Poxa. Estou com 49. Vou fazer meio século, que nem diz um amigo meu. Nós temos mais passado do que futuro, né? Imagina, que eu acho que eu não vou chegar nos 100 anos, né? Não vou chegar nos 100 anos, né? Mas isso é uma verdade, né? Mas eu demorei para entender isso. Mas a partir do momento que eu consegui entender isso, foi um divisor de águas na minha vida. Então, é óbvio que a gente tem que trabalhar. Não adianta você só ficar esperando em Deus. Você tem que arregaçar as mangas e correr. Agora, escuta essa que eu vou te falar. Uma vez eu escutei de um senhor e eu vou levar isso pro resto da minha vida e vou falar para todas as pessoas que eu puder falar. A gente não deve correr atrás. Todo mundo fala isso, né? Correr atrás. Quando a gente fala isso, que a gente está correndo atrás, nós já ficamos para trás. Nós temos que correr na frente. A gente sempre tem que estar um passo à frente. Você entendeu? Isso é um dizer, né? É um dizer, vamos dizer assim, errado, né? Um dito popular errado. Vamos correr atrás. Não, vamos correr na frente. Eu sempre falo isso. Vou correr em busca. Quem me conhece sabe que eu falo que vou correr em busca. Que se eu correr para trás, eu perder tempo. Exatamente. Então, foi isso que a gente fez, sabe, nessa pandemia. A gente começou a analisar, começamos a ver o que estava acontecendo e, graças a Deus, o nosso segmento mudou. Houve uma mudança, né, vamos dizer assim, com o nosso público, né? Onde eu vi assim, os pets que davam 200 banhos, 300 banhos mês, começaram a fazer 400, 500, só que eles não tinham como atender essa demanda. Então, para nós, isso veio a calhar, né? Porque a procura dos nossos equipamentos aumentou bastante em função disso. É óbvio que isso foi tudo um trabalho de 10 anos que a Ômega vem fazendo, de divulgação da marca, de mostrando o nosso produto, porque não adianta nada você estar você ter uma oportunidade, mas você não ser conhecido, né, no mercado, né? Não adianta o mercado querer absorver algo, aonde que vai buscar esse algo, né? Então vamos para o segundo insight da noite aí com o nosso amigo.
né? Vamos lá que eu me estendo mais aqui nas conversas. A crise existe, mas vamos parar, pensar, refletir e ver o que a gente pode fazer para Exatamente. passar com mais tranquilidade, porque todos vão passar pela mesma situação. Sim, Só que realmente quem está mais centrado, mais focado, talvez consiga sair um pezinho à frente, né? exatamente, exatamente. É isso aí. Ó, o Vitor Hugo lá no Facebook aqui mandou um abraço. Oi, Vitor. Valeu, velho. Obrigado por estar aí com a gente. Lúcia Aranha aqui no Instagram também falou: Eu amo a família Omega Pet. A Luane também: Eu amo a Omega Pet. Amo fazer parte da equipe e tal. Cara, estamos com 25 minutos de live. Bora lá para a segunda pergunta, tá? Vamos lá. Vendas você já falou, já falamos da crise, já falamos de pandemia, falou formação, falamos um pouquinho o que você fez da vida. Agora eu vou tocar num assunto aí que já está no meio do caminho, mas a gente começa a introduzir. É o seguinte, eu tenho 16 anos de mercado, né, de banho e tosa. E quando eu comecei, não era tudo isso que é hoje. Então eu falo, quem começou hoje, né, há 2 anos ou um ano, o cara tem talvez um acesso, talvez não, certamente ele tem um acesso a muitas coisas que nós, há 15 anos, não tínhamos. O que nós levamos 8, 10 anos para se desenvolver, o cara leva 2, 3 anos. Porque Sim, existe muito mais acesso, muita mais tecnologia, né? muito mais E informação, né? voltando, muito mais informação. E voltando a falar nisso, sabe que eu sempre faço a introdução antes de fazer a pergunta, né? Cara, conta pra mim. Na minha época era muito comum fazer estufinha. E isso, tô falando há 16 anos atrás, né? E Nossa. depois que você começa a entender as coisas, você vê que aquilo não é correto e que pode trazer um prejuízo. Mas na minha época também não existia muitas coisas. Eu costumo dizer que você estar errado é uma coisa, você persistir no erro é outra. Aí você deixou de ser ignorante literalmente, né? Ignorante por não saber é uma coisa, ignorante por querer viver o errado é outra coisa. Conta pra gente quais os riscos da caixinha, a estufinha. Pra quem não sabe, eu tô falando da estufinha, é colocar aquela gaiola e colocar o secador dentro, gente, tá? Conta aí, Alexandre, você que é da parte técnica, explica pra gente. Veja bem, eu já cansei de ver isso em números pets, né? Quando a gente eu antigamente eu mesmo ia no início da Ômega, eu era o vendedor da Ômega. Eu ia até os pets, oferecia um equipamento e falava, né? Primeiro, a gente tem que entender como que funciona o pet, como que o cãozinho, como que é a temperatura, como que ele funciona, como que é o funcionamento, né? Do corpo do animal. Então a gente sabe que a temperatura dele trabalha em torno de 38 graus. Então como que você vai pegar e fazer uma estufa que pode chegar tranquilamente a 50 graus? Primeiro que você não tem controle disso, né? Você não tem Sim. esse controle. Uma coisa que eu noto muito, às vezes falta informação das pessoas, que elas colocam a mão na frente da secadora, onde está saindo o ar, e falam, mas esse vento parece que está frio, não está quente. Gente, a temperatura ali, ela é altamente precisa. Nós trabalhamos com uma controladora digital de alta precisão. Então, não é esse parâmetro que nós temos que ter, né? Então, quando você faz uma estufa, você coloca a mão ali, aparentemente você está sentindo um calor. Só que aquele calor que está chegando, que está refletindo no animalzinho, é muito superior àquele que você está sentindo realmente. Imagine. Então, isso é altamente perigoso, né? Eu sei que tem muitas pessoas que fazem e funciona, mas ela não tem noção do risco que ela está correndo naquele momento, né? Com relação à secagem dessa forma. Podendo até vir a queimar, né, a pele do animal, se for um animal que tem uma sensibilidade razoável ali com relação ao calor. Então, isso foi um dos critérios que quando a gente foi desenvolver o nosso equipamento, onde nós buscamos produtos já testados no mercado e produtos que nos passassem essa credibilidade, essa confiança. Então, a prova disso é que hoje nós usamos, vamos dizer assim, o cérebro da máquina, que a gente batizou ela de controladora, mas o nome técnico disso aí é um termostato digital, né, eletrônico, né, onde ele trabalha com uma alta precisão e com uma segurança, né? Nós colocamos isso com uma devida segurança. A prova disso é que o nosso equipamento, ele trabalha numa temperatura média de 36, no máximo 37 graus e meio. Então a gente ainda tem uma folga ali para até atingir os 38 graus, né? Imagina, a nossa temperatura corporal é em torno de 36 graus.
Quando nós estamos no ambiente de 36 graus, como que a gente está? Com calor, né? Você entendeu? Só que quando você está numa brisa, numa praia, o mar soprando aquele vento, você pode estar no mesmo 36 graus, só que a sensação térmica muda, né? A prova disso também é o contrário, né? No frio, né? Quando está frio e ventando, a tua sensação térmica é muito maior, né? Você parece que está mais frio, né? Então, o que eu quero mostrar com isso? Quando você tem uma temperatura controlada, com o ar circulando, a sensação é muito mais agradável para o pet do que você simplesmente direcionar um ar. Quando você faz a estufa, você está direcionando isso, né? Você não tem um sistema mais uniforme de secagem, né? Então, o risco é muito grande. Eu jamais aconselho isso, tipo... eu sei que eu sou suspeito de falar, né? Em função da gente ter esse... Mas é algo assim que a gente abomina, né? Não tem como a gente admitir esse tipo de coisa, né? Bom, como eu falei para você, né, a ideia das minhas lives são realmente tentar trazer informação para a galera, seja ela positiva ou seja a informação técnica mesmo, para que o pessoal entenda. E para muitas pessoas que entram no setor, cara, às vezes sem recursos mesmo, porque eu posso falar por mim, eu comecei minha loja com menos de... Quando eu comecei, cara, eu comecei com R$ 2.000. Sim. Tipo, na época. Um Sem investimento recurso bem... nenhum. Trabalhando assim que nem um louco, de dia, de noite, e para conquistar as coisas. Então eu tenho certeza que tem muita gente que também começa sem recurso nenhum. Sim. E talvez sem conhecimento também. Só E para completar ali fazem, né? essa situação do vento, né? O vento direcionado, ele pode dar um ressecamento de córnea. Por isso que o nosso sistema, ele trabalha por turbilhonamento, ele não é um sistema de jato direcionado, tá? Até hoje, esses dias teve um comentário dizendo que quando se abre a porta do nosso equipamento, a pessoa não sente o vento soprar. Não sente por quê? Como ela trabalha em 360 graus, quando você abre a portinha, você impediu, você acabou com aquele bloqueio, né? Que para ele conseguir circular em 360 graus. Então você não vai sentir isso. Opa. Você entendeu? Você só vê quando você pega um animalzinho de uma pelagem maior, aí você consegue, com a porta fechada, visualizar a movimentação do ar. A prova disso é que a gente tem alguns vídeos ali que a gente ilustra com os copinhos dentro da máquina, onde ela fica fazendo um turbilhão, ela circula 360 graus. Não existe ponto cego dentro da máquina. Isso, além de ter uma secagem mais uniforme, ela evita esse tipo de agressão na visão do animal, na córnea do animalzinho, entendeu? Então, isso também foi pensado não só no processo de secagem, mas também nessa questão da saúde, né? Do bem-estar do pet, né? Show de bola, cara. Obrigado pelo esclarecimento. Tem o nosso amigo aqui, Pedro Patas. Deixa eu ver aqui, ele que fez uma pergunta. Qual a sua inspiração na área, no setor? Qual foi a minha inspiração? Como eu Vamos tinha emendar falado no aqui. início, né? Como eu tinha falado no início, a gente começou com na verdade, não era nem Omega Pet, né? Esse nome surgiu depois, mas nós entramos nesse segmento quando a gente adquiriu uma distribuidora de produtos pet. Aí que eu comecei a ter esse interesse, e como havia, né, na época, uma certa deslealdade, né, com relação ao trabalho que nós executávamos na época de representação das outras marcas, foi isso que fez com que eu começasse a entender melhor esse mercado e me interessasse em desenvolver um produto novo, né? Foi essa a primeira inspiração foi essa, né? Agora uma pergunta bem, eu acho que eu vou fuçar um pouco suas memórias, tá? Vamos lá, Vou a gente está forçar aqui aí para suas isso. memórias. Vamos lá. Você lembra a criação da tua primeira máquina? Lembro. Nossa. É, foi. Inclusive, eu tenho essa máquina. Nós estamos hoje, graças a Deus, iniciamos agora no início, vê que coisa, né? No início da pandemia, aliás, um pouquinho depois, não foi bem no início, né? Já estávamos com o projeto da fábrica nova desde o ano passado. E o projeto era bem no início da pandemia a gente começar. Aí teve aquela parada ali dos 15, 20 dias Sim. e nós começamos. Eu acredito que até janeiro, fevereiro, nós estamos com a fábrica nova. Vai ser uma área de 600 metros quadrados com a fábrica nova, aonde eu tenho essa primeira máquina, eu consegui resgatar essa primeira máquina que nós fabricamos de uma cliente nossa.
e ela vai ser Uhum. uma peça de museu, né? Eu vou colocar ela dentro de uma redoma de vidro e vou colocar... Aqui começou o Omega Pet. Então vamos lá. Show de Eu até bola. brinco, né? Foi uma máquina feita no facão, assim, vamos dizer assim, né? Porque a gente não Uhum. tinha as ferramentas adequadas para iniciar um projeto, né? E de lá para cá houve muita mudança no nosso equipamento, assim, no sistema operacional dele, né? A prova disso que eu vi inicialmente, que nós tínhamos no segmento de secadoras máquinas que comportavam 2 animais. Porém, o espaço era pequeno para animais grandes e grandes para animais médios. A prova disso é que nós temos que remover aquela divisão do meio para quando a gente vai colocar um animal grande. A grande maioria das máquinas, você tem que fazer isso. Aí o que eu pensei? Vamos lá, vamos esticar um pouquinho mais isso e aproveitar esse espaço físico, né? Então a primeira máquina Uhum. que eu desenvolvi foi a Jet, a de 4 lugares, que na época ela não tinha nem esse nome ainda. Não tinha nenhum adesivo, para você ter uma ideia, as Uhum. primeiras máquinas que nós fazemos. Eu posso dizer assim que a gente começou fazendo literalmente uma máquina bem caseira, né? Para a gente começar a testar no nosso próprio pet shopping. E ali começou as primeiras máquinas. A gente na época não sabia nem a necessidade de ter uma certificação do Inmetro. A gente não tinha Uhum. esse conhecimento. Hoje é algo Bom esse ponto. muito, hoje é muito importante. Você que está interessado em comprar uma secadora ou qualquer equipamento, né, na verdade, elétrico, a primeira coisa que você tem que se atentar é se ele possui a certificação de Inmetro. Por quê? Isso está garantindo a sua segurança de manuseio seu do equipamento. É isso que as pessoas não se atentam às vezes. Ela acha que aquilo ali é simplesmente um selo. Não, aquilo ali passou por rigorosos testes, onde foram analisados, foram feitos testes ali para ver se o equipamento ele cumpre o que ele propõe e se ele é seguro para fazer aquilo. Entendeu? Então, essa é uma outra questão. Então, quando a gente começou lá atrás, foi dessa forma, entendeu? Você falou como que a gente começou as primeiras, foi bem assim, bem artesanal, vamos dizer. Ó, tem gente falando ali no Instagram, essa eu quero conhecer, a sua relíquia, tá? É, e olha que o É, pessoal. Tem pessoas que têm a primeira, vamos dizer assim, o primeiro lote de máquinas. Olha só que lote. Saiu 3 máquinas. E eu tenho uma. Tem 2 ainda aí rodando aí acho que deve estar aqui em Curitiba, região uhum, metropolitana. Os nossos primeiros clientes foram ali. tá. Bora lá, 37 minutos de live, né? Uhum. Mas, oi, Verinha, boa noite, bem-vinda, bem-vinda. Bora lá, a gente tá simultaneamente no Instagram e no Facebook. Se você achou que essa história tá bacana, se você tá se identificando com o tema, compartilha com alguém, marca alguém aí, porque as histórias, a ideia é trazer história bacana, né? Todo mundo tem uma história e ninguém chegou no ápice do nada. Teve todo um percurso para que tu chegasse lá. Pergunta do Weverton 955 do Instagram é: exporta para fora do Brasil? Sim, hoje a gente já consegue mandar para fora. Inclusive, Oh, amanhã está embarcando 3 máquinas para Califórnia. show de bola, show de bola. Tá É. aí, gente. Não esquece de falar que viu na live aqui, tá? Bora lá. É. É, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Contando um pouquinho da tua história, que a gente sabe que a gente tá fazendo assim, um resumo de flash, né? Tipo, rapidão, porque Sim, é senão, um resumo. né? Sim, Dá um textão. mas vamos lá. Quando caiu a ficha para você que realmente você estava no caminho certo e que você poderia dali tirar seu sustento e empregar outras pessoas também? Cara, uma pergunta bem interessante. Olha, eu posso te dizer, como eu falei agora, a questão da certificação do Inmetro. Nós temos a certificação há mais ou menos uns 6 anos, 5 anos. Ali foi uma conquista para nós, porque é algo bem complicado de se conseguir hoje, devido a gente estar num país onde existe muita burocracia, né? É muito complicado. E foi um caminho bem difícil, sabe? Não é fácil. As pessoas acham que. Eu sempre digo uma coisa assim: Deus deixou uma lei para nós, que é a lei da semeadura. Tudo aquilo que Uhum. você plantar, em algum momento da sua vida você vai colher, seja ela boa ou seja ela ruim. Então, às vezes as pessoas elas não têm a paciência de esperar cada coisa acontecer no tempo certo, né?
E às vezes o nosso tempo não é o tempo de Deus, né? O tempo de Deus é bem diferente do nosso, né? E a gente fica insistindo às vezes numa coisa e às vezes a gente acaba desistindo e a gente mal sabe que aquilo estava prestes a acontecer. Dali a pouco aquilo ia estourar, né? E a gente acaba desistindo. Então eu posso dizer para vocês o seguinte: a gente tem que ter um objetivo na vida, a gente tem que traçar uma meta, um objetivo e seguir em frente naquilo ali. Tá? É óbvio que a gente não pode ser imaturo, né? A gente tem que fazer algo, como você mesmo comentou no início, ó, viu lá? Ele procurou pesquisar, ver o que tinha de melhor, o que dava para fazer. Então a gente tem que fazer uma análise de toda a situação para daí a gente cair de cabeça. Eu desde o início sempre gostei, assim, desde criança eu sempre gostei dessa área, assim. Eu até falo que eu deveria ter entrado na formação de engenharia, né? Mas na época que eu pude, né, meu pai pôde dar isso para mim, eu queria saber de ficar namorando no colégio e de estudar, né? Com essa diferença. Mas eu, graças a Deus, eu consegui ter, eu sou muito curioso, né? A gente conseguiu ter algum conhecimento, assim, devido à curiosidade, né? E a gente presta muita atenção nas coisas. Então, isso me ajudou bastante. E aquilo que eu estava falando, quando que a gente viu que a Ômega ia dar certo? Na verdade, acho que a partir do momento que a gente começou a fazer as coisas certas. Né? O que eu quero dizer com isso? Eu não tinha uma certificação de metro. Né? Eu sabia que eu precisava daquilo. Foi difícil conseguir. A gente levou 2 anos para conseguir isso. Então, no início da nossa jornada, então foi fácil. Como eu falei ali, a gente começou com uma distribuidora. Essa distribuidora não deu certo. Eu quebrei. Literalmente quebrei. Fui morar, não tenho vergonha de falar isso, eu fui morar no mezanino do meu pet shopping. Fiquei 2 anos, eu, minha esposa e minha filha, morando no mezanino, porque estava quebrado. O que me restou? Apenas a matéria-prima para fazer uma máquina. Sabe o que é isso? Uma máquina. E eu com um salão de cabeleireiro ainda, tocando o salão e tentando unir as duas coisas ali, né? E eu falei, não, eu vou conseguir dar a volta por cima disso aqui. Aí, como falei, né, no início, eu mesmo era o vendedor, eu saía divulgar meu equipamento, falar, né? Mas quem que era a Omega Pet na época? Há 7 anos atrás, 8 anos atrás, ninguém conhecia a nossa marca, né? Então, eu tinha que ir lá, falar dos benefícios do equipamento, o porquê que era bom ter uma secadora. Eu tinha que meio que entrar na mente do cliente para ele entender, né? O porquê, a real necessidade de ter uma máquina de secar. E qual que era a diferença que nós tínhamos. E ali eu comecei, né? Não desisti, né? E ali a gente começou. Eu vendia aquela máquina, comprava matéria-prima para fazer mais máquinas. Ia reinvestindo esse dinheiro, né? E ali a gente começou a crescer. Aí começou a sobrar um troquinho, falei, agora eu tenho que fazer a certificação de metro. A partir do momento que eu consegui a certificação de metro, foi um divisor de águas. Eu me lembro a primeira Pet Soul que eu fiz em São Paulo, que eu acho que é o sonho de qualquer empreendedor da área pet, qualquer pessoa que tem um produto pet, que está lançando, seja ele o que for, seja um shampoo, seja uma coleira, seja um acessório, enfim. O cara quer estar lá na maior feira. Qual que é a nossa maior feira hoje? Sim. É a Pet Soul, né? Pet South America. Então, eu lembro quando eu consegui estar lá, cara, e tudo deu errado naquela feira, assim, no início, né? Essa é uma história para uma outra live, entendeu? Se eu conta uma pontinha que acho que dá tempo para nós. Dá tempo, cara. Eu tinha acabado de conseguir a certificação, vou ser bem breve. Acabei de conseguir a certificação e eu fazia feiras pequenas, né? Eu não conseguia aparecer porque eu não tinha certificação, né? Se eu aparecesse numa feira grande, a minha concorrência me engolia, né? Por multa, enfim, te levava a multa, podia até fechar, falir. Dependendo da multa, você quebra, né? E eu tinha acabado de pegar essa certificação e eles abriram uma modalidade nova de stand, que era stand box. Imagine você, o meu equipamento, ele tem 1,74 m, a jet, de comprimento. O boxzinho era 2 metros. Então sobrava 30 centímetros. Aí um amigo meu pegou e falou, conhecido na verdade, né? Não era nem amigo, assim, era conhecido de feira. Ele me ligou e falou, Alexandre, abriu uma situação aqui com um valor bem bacana. Quer vir junto comigo dividir o stand? Eu falei, vamos, bora aí. Quanto que é? Olha só. Ele falou, é R$4.000. Isso há 5 anos atrás, 6 anos atrás. Eu falei, mas R$4.000 para cada um? Eu vendi a máquina a 6.000, 7.000, acho que era naquela época, essa máquina. Hoje ela está 13, quase 13 mil, né?
Aí ele falou assim, não, cara, é para nós dois dividir. E ele vendia um aparelho de inalação que era uma maletinha. Eu falei, mas onde você vai Uhum. colocar teu aparelho, cara? A minha máquina vai ocupar todo o espaço. Não, coloca em cima da tua máquina ali, beleza. Cara, e fui eu lá. Fui eu e minha filha. Chegamos lá, colocamos uma máquina. Imagine, uma máquina totalmente inovadora. Só existia equipamentos para 2 animais. Nós chegamos lá com equipamento para 4 animais. No nosso stand, começou a feira, virou aquele vucu-vucu na frente do nosso boxzinho. Não era nem um stand, era um box, né? E do nosso lado estavam os monstros, né? Que eu não vou citar nomes, né? Com aqueles stands gigantescos, né? Com milhões de equipamentos lá dentro, né? E a gente humilde ali do lado, né? Só que a galera tava tudo do nosso lado, vendo o nosso equipamento, que era algo diferente. Passado Uhum. 2 horas da feira, olha só, chega o pessoal da feira e fala assim, ó, quem que é o responsável dessa máquina aqui? Sou eu. O senhor tem 15 Uhum. minutos para retirar o seu equipamento de dentro do seu box. Falei, como assim? O seu equipamento não comporta esse stand que você está aqui. Ou o senhor retira o equipamento e pega uma área maior e eu Uhum. vendendo o almoço para comprar janta, né? Eu não tinha, já estava ali contando as moedas, entendeu? Naquela feira. Aí eu falei, e eu botando banca, né? Mas peraí, não é assim que funciona. Eu paguei por isso aqui, eu quero os meus direitos, eu tenho os meus direitos, né? Então tudo bem. E de frente para o meu stand tinha um espaço vago que fazia parede e meia. Adivinha com quem? Com o meu concorrente. Você entendeu? Aí eu falei, eu quero esse espaço do lado ali. Só que eu não tinha dinheiro para isso. Eu rotei Uhum. grosso sem poder estar bancando aquilo naquele momento. E eu tinha que pagar, tipo, R$ 8.000. Era o valor de uma máquina que eu tinha que pagar para poder estar no dia seguinte ali. Só para encurtar a conversa, né? Para ser mais rápido. E olha como Deus vai movendo na vida da gente. Por isso que eu digo, quando você deixa Deus trabalhar e você não atrapalha, Ele vai te mostrar o teu caminho. Aí a minha filha falou, pai, você tá maluco? Nós não temos dinheiro para bancar esse espaço aí. Como é que você vai fazer isso? Eu falei, não, o Deus que eu sirvo é maior que isso. Aí a feira começou a rodar e a pessoa falou, não, eu vou sair daqui, a hora que você tiver com contrato desse outro espaço, aí eu saio e mudo para lá. Eu mudo até agora mesmo. Não, mas tem que colocar logomarca, tem que fazer só amanhã. Eu falei, não, eu não vou perder um dia de feira. Não vou perder, eu vou continuar aqui. Peraí, eu paguei, a hora que vocês tiverem tudo documentado, eu saio daqui, beleza. Sei que já deu 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, chega lá os monstrengos de novo. 3 armários lá, segurança e bombeiro. Falaram, não, o senhor vai ter que tirar o equipamento agora. Nós viemos aqui acompanhar. E aquele vucu-vucu na frente, você não está entendendo. Eu acho que Uhum. umas 20, 30 pessoas na frente do stand querendo ver o nosso equipamento. Aí, você vai ter que tirar o equipamento. Falei, beleza, vamos tirar, né? Aí eu olho para trás e falei, só que eu vou trazer uma máquina menor, que é a nossa Júnior, que é de 2 lugares. Eu não vou ficar aqui sem expor, né? Não, tudo bem, esse equipamento Uhum. você pode trazer. Tirei a máquina, né? A minha filha olhou para mim assim, que aquilo ficou marcado na minha mente, cara. Ela chorando, assim, com os olhos cheios de lágrimas, que ela sabia o quanto era importante para nós estarmos ali naquele momento, né? Falei, filha, não é nada, daqui a pouco o pai volta. Quando eu volto com a máquina, de 2 lugares, sabe aquelas donas de pet bem peruazona, né, assim, bem escandalosas? Elas chegaram assim na frente do nosso stand, humildezinho. Cadê a minha máquina de 4 lugares? Eu rodei a feira inteira para ver se tinha algum equipamento igual e não achei nada. Eu quero a sua Uhum. máquina. Travou você? Deixa eu ver aqui pelo Facebook. Ah, eu vi que pelo Insta caiu um pouquinho ali, né? Isso, pelo Facebook ocorreu Tá, normal. voltou. Tá. Onde que eu parei pelo Insta? Você falou quando chegou a senhora lá e falou: Isso. cadê minha máquina de 4 lugares? Isso, cadê minha máquina? Daí minha filha, bem esperta, pegou e falou assim: não, a gente vendeu aquela, mas a gente tem mais no estoque. Qual modelo que será que é? É de 4 mesmo? Sim, é de 4 Uhum. lugares. E qual que vai ser a forma de pagamento? Nós temos mais. Não, eu quero comprar à vista. Cara, a gente nunca tinha vendido nas feiras anteriores, que eram feiras menores, uma máquina à Uhum. vista. Viu? Lembra que eu te falei de Deus Uhum. agindo? Né? Uhum. E eu pulei uma parte, né, cara? Eu pulei uma parte ainda que eu tentei emprestar dinheiro do meu irmão, tentei emprestar dinheiro do meu pai. Meu pai falou para mim, cara, o que Uhum. você vai fazer? Você vai se endividar com isso. Você não pode fazer isso. Você vai, Uhum. né? Porque R$ 8.000 naquela época, hoje já é dinheiro, né? E eu sem dinheiro nenhum, Uhum. imagine. Enfim, para encurtar a história. No dia seguinte eu estava do lado do meu concorrente,
com um monte de máquina expondo. É óbvio que não estava com um stand maravilhoso como ele estava ali, mas eu tinha um produto que chamava atenção. E ali foi um divisor de águas para nós. Eu posso dizer que nesse momento, cara, foi o divisor de águas da nossa marca, da nossa empresa. A partir do momento que eu entrei nesse mercado, entrei numa feira que realmente é de peso, né? Que mostra o nosso produto, né? Tanto é que hoje a gente não fica sem fazer essa feira. Cara, show de bola. Deixa eu ver, a gente tá com 8 minutos, mas... Ó, quero fazer... Eu não consegui terminar, ainda tem umas 4 perguntas pra fazer pra você. Eu acho que a gente vai ter que entrar mais um pouquinho, uns 15 minutos lá no Instagram, porque o Facebook afim, continua. Aí... O povo... Aqui no Facebook, o legal é que o Facebook não corta, então a gente não continua. Cai, né? Enquanto vai carregando o Instagram. Olha, um comentário aqui pra gente tentar reiniciar aqui. Pedro Patas fala, que história, exemplo para motivar todos nós e correr atrás dos sonhos e objetivos. Pet Shop, bicho e bicho, exemplo mesmo de conquista, parabéns pela sua história. Pedro Patas de novo, uau. E o pessoal falando do Instagram aqui, pelo menos 3 votos, se tiver 4 votos, a gente volta no Instagram. Se não, gente, vocês correm lá pro Facebook, @RickCanes Facebook, que a gente tá continuando por lá também, tá? Cara, não tem o que falar, é só mesmo assim, as histórias, né? A gente vai dar uma revirada no nosso passado e você vê que a gente passou por tantas situações, mas tantas situações, que não seria uma pandemia que ia derrubar a gente, né? Não, jamais, jamais. Não, isso é café pequeno, né? O que eu já passei, pandemia, muito pelo contrário. Nossa, não tem nem o que falar. Não, isso que, ó, se eu contasse com riqueza de detalhes, eu ia começar a chorar, você ia começar a chorar, o negócio ia pegar mais preço, tá? Mas, ó, gente, cara, eu acho que o meu propósito com as lives está sendo totalmente diferente as lives que eu tô fazendo com o meu público, assim, é realmente isso. Se a gente conseguir deixar um pouquinho de energia positiva para vocês, já tá valendo. Pra gente não importa se vai ter 1, 2, 10, 100 assistindo. Porque pode ser que alguém em algum minuto consiga assistir esse vídeo e perceber que não é só você que está passando por uma situação nesse momento. Não é só o teu estabelecimento, não é só... A história é sua, é você que tem que viver. E são essas pedras no caminho que vão te levar até um propósito futuro de uma história. E quem sabe um dia você estará contando as suas histórias de uma maneira onde você possa inspirar outras pessoas. Tá? Bora lá, cara. Vamos ver. Eu tô aqui com 5 minutos. Eu acho que a gente encerra aqui pra gente começar de novo, pode ser? Pelo Instagram? Você que sabe. Bora lá, senão vai cortar no meio do caminho, a gente não vai conseguir concluir, daí fica ruim. Gente do Instagram, um segundinho, a gente vai encerrar aqui e já retorna, que eu tenho mais 4 perguntinhas e alguns temas legais ainda para desenvolver aqui, tá? Pessoal do Facebook, eu vou ter que mexer um pouquinho aqui na configuração, mas a gente já volta, tá? Enquanto isso, o Alexandre vai falando aí um pouquinho, Alexandre, sobre a máquina. Como é que foi essa sua versão com a máquina de plástico? Desculpa, eu não sei se eu estou falando o material correto. É fibra ou é plástico? Não sei. Porque antigamente era metal, né? Era inox? Ainda era. Ainda tem a linha de inox, né? E daí agora vem com essa pegada Colors aí, né? Ó, Miguel Tomé está assistindo a gente no Facebook, cara. E disse que a gente tá lindo. Um abraço, Miguel. Ó, continua lá no Facebook, cara, que eu tô encerrando aqui no Instagram pra gente retornar no Instagram. Beleza.